Boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar sobre infraestrutura, avaliação da infraestrutura. Algumas pessoas acham que não é importante, mas ela conta muito ponto na avaliação, tá? Hoje eu não vou seguir o instrumento de avaliação item a item. Nos próximos vídeos a gente pode fazer isso, mas hoje eu vou falar especificamente sobre alguns pontos muito importantes da infraestrutura que a gente precisa prestar atenção. Vamos começar com qual? AVCB, Corpo de Bombeiros, tá? Então é muito importante que a faculdade ela possua o AVCB, o Corpo de Bombeiros. E aí, Flávia, mas eu ainda não tirei, eu estou em processo de tirar o AVCB. Se você está em processo de tirar o AVCB, você já fez um protocolo de um projeto no bombeiro e você tem esse protocolo. Se você tem o protocolo, eu falo para você, coloque na pasta do AVCB. Mas por que o AVCB é importante? Porque na maioria das prefeituras precisa-se do AVCB para você poder ter o alvará da prefeitura para funcionar. E são os dois documentos que são mais importantes para a infraestrutura, que a gente precisa apresentar de infraestrutura. Tem prefeituras que você consegue ir lá fazer o protocolo dos documentos que eles solicitam e conseguem retirar o alvará sem o AVCB, mas não são muitas prefeituras que fazem isso. Aliás, é a minoria, tá? Então esse é um ponto específico que a sua instituição e que você, enquanto PI, vai precisar ter, tá bom? Um outro ponto que a gente vai falar agora é sobre o auditório. Eu tenho auditório na minha instituição? Tenho. Bom, e para quantas pessoas? Então a gente tem que saber o número do auditório. Quantas cabem dentro do auditório? 100 pessoas? 200? 80? Você que vai falar. E disso daí você vai fazer normas de procedimento de uso do auditório, onde vai ter um regulamento falando o que você tem dentro do auditório e como será usado isso. Então eu tenho data show, eu tenho telão, eu tenho computador, eu tenho caixas de som, eu tenho mesa de som. Então você vai fazer toda a norma de uso desses instrumentos, tá? Então, no auditório, você tem que ter uma documentação, que são as normas de uso e o regulamento do auditório. É muito importante. Mas, Flávia, eu não tenho auditório na minha instituição. Bom, se você não tem, você tem algum lugar que você usa, não tem? Porque colação de grau, palestras, onde são realizadas? Muitas vezes são realizadas em clubes, em prefeituras, em locais da prefeitura, né? E muitas vezes você não fez esse convênio com esse clube ou com essa prefeitura. E agora você vai ter que regularizar isso, porque você vai ter que apresentar para o MEC esse convênio. Então é o momento aí de estar regularizando essa situação com o auditório que você utiliza. Então, no auditório, tem que ter aí, se você não tem auditório na sua IES, você tem que ter com parceria com alguém, ok? Bom, nós temos que falar também do manual de biossegurança. Depois da pandemia do Covid, o MEC começou a exigir um manual de biossegurança para as faculdades. Porque mesmo passando a pandemia, vamos dizer assim, nós não tiramos os álcools da mesa. Nós temos aí álcool em várias mesas expostas, em vários lugares expostos, nos banheiros com aqueles instrumentos que a gente aperta e o álcool desce, né? Tipo saboneteiras, mas com álcool. Então, nós temos tudo isso, né? Então, a gente precisa fazer um manual de biossegurança da faculdade, de como vai ser utilizado, qual é o padrão que a faculdade escolheu para estar fazendo esse manual de biossegurança. Tá todo mundo no auditório? Ah, muita gente? Vamos estipular que no auditório vai ter que usar máscara.
Então, vocês aí da faculdade vão ver as necessidades e vão fazer um manual de biossegurança. Lembrando que esse manual de biossegurança, ele precisa estar aprovado pelo Conselho Superior, tá bom? Não esqueçam disso, é muito importante. Outra coisa importante que a gente precisa falar, dos planos de manutenção de bens móveis da faculdade e do plano de manutenção da própria IES, da própria infraestrutura da faculdade. Vamos falar dos bens móveis. Então, eu preciso ter um plano de manutenção, e aí vocês vão estipular quando que vai ser isso. Geralmente, tanto de bens móveis quanto de infraestrutura, a manutenção é feita em janeiro e julho. Por quê? Nós não temos alunos nesse período. Então, é muito mais fácil eu pegar 20 carteiras estofadas que estão rasgadas e mandar consertar. Então, a minha programação no meu plano de manutenção de bens móveis tem que constar lá que em julho de 2023 eu vou mandar carteiras, não preciso especificar porque a gente não sabe quantas estarão estragadas, mas eu vou mandar as carteiras estofadas para serem reformadas. E aí eu indico o local onde vai ser, né? E aí, quando o MEC vem, o que eu faço? Eu coloco esse plano de manutenção de bens móveis e coloco também do lado, eu coloco as notas fiscais de tudo que foi feito. Então, eu troquei lâmpadas e eu pus no meu plano que eu ia trocar lâmpadas. Eu pus no meu plano que eu ia estofar as cadeiras. Então, tudo que for referente a bens móveis, eu preciso trocar as mesas dos professores. Quando eu vou trocar? A mesa de professor dá para trocar durante o semestre, né? Porque é só tirar a que tá lá velha e colocar nova. Então, se vocês quiserem se programar durante o semestre, também pode, tá? E o plano de manutenção de infraestrutura da IES? O que a gente precisa? Também, geralmente, aí é mais fácil ser feito mesmo em janeiro e julho, porque eu preciso pintar o prédio. Eu não vou pintar o prédio com os alunos dentro do prédio, ok? Eu preciso trocar vasos sanitários. Eu também não vou trocar durante o semestre com os alunos lá. Então, eu preciso fazer uma programação do que vai ser feito em julho de 2023 e especificar, vou pintar a fachada da faculdade. Se a faculdade possui na manutenção um pintor, então, nós vamos colocar manutenção da própria faculdade, né? E colocar o nome do nosso auxiliador aí. Mas, se eu não tenho essa pessoa dentro da faculdade, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um terceiro, né? Então, eu vou colocar um terceiro aí, indicado, que vai fazer esse serviço. E quando o MEC vier também, nós vamos... Além do plano de manutenção, nós vamos colocar as notas, né? Então, poda de grama, quando pode ser feita? Quem vai fazer, né? Limpeza de ar-condicionado, então também tem que colocar lá. Quando e como vai fazer, né? Então, tudo que for relativo tem que estar lá. E o que for comprado, gente, nota fiscal do que foi comprado, do que foi feito, nós temos que guardar tudo agora, porque eles querem ver e querem saber. E aí eles querem que a gente mostre, você pintou a fachada? Vamos lá ver se a fachada está pintada. Lógico que hoje o recredenciamento e os cursos, com exceção dos cursos regulados, eles são visitas virtuais, mas dá para ver se a fachada foi pintada ou não. Na hora que a gente mostra a fachada, dá para ver. Então, hoje é muito importante que a gente guarde as notas e faça esse plano de manutenção. De bens móveis é um plano. E plano de manutenção de infraestrutura do IES é outro plano, ok? Então, 2 documentos que são importantes para a infraestrutura e que você precisa ter. Bom, vamos falar então da informática. O que a gente precisa ter? Nós temos aí os laboratórios de informática, correto? 1, 2, 3, 5, não importa.
Você tem os laboratórios de informática. Então, você precisa ter documentos, evidências, que são os documentos que a gente fala, né? Dentro dessa pasta de informática. E o que eu preciso ter, Flávia? Você precisa ter o regulamento do laboratório de informática. Você precisa ter o plano de atualização e manutenção das máquinas, porque nós sabemos que os computadores, eles são atualizados muito rapidamente. Então, geralmente, nosso plano de atualização e manutenção das máquinas também são feitos em janeiro e julho. Por quê? É época que os alunos não precisam usar o laboratório em tese, tá? E os nossos TIs conseguem fazer esse trabalho, ok? E também nós precisamos ter o plano de contingência dos laboratórios de informática. Plano de contingência, Flávia, acabou a força. Os meus computadores funcionam como? Você tem no break? Quanto tempo dura esse no break? Você tem gerador? Né? Quanto tempo dura esse gerador? Então, eles querem saber. E querem saber também se der uma pane, onde estão salvos todos os documentos da faculdade? Estão num drive? Estão numa nuvem? Aonde que é guardado isso? Então, eu tenho que ter um plano de contingência de informática. Então, esse documento também tem que ser apresentado. E se eu falei que eu tenho no break, eu vou mostrar o no break para ele. Se eu tenho gerador, eu vou mostrar o gerador, ok? Então, a gente precisa ter isso. E outra coisa que eles têm pedido muito também são as licenças, tá? As licenças que a gente tem do Microsoft, geralmente, né? A não ser que você use alguns programas que são livres, tá? Mas se você tem no computador programas da Microsoft, você precisa ter aí as licenças também para apresentar para os avaliadores. Então, de informática, basicamente são esses. Lógico que tudo que a gente tem, que a gente pode acrescentar, eu tenho lá um contrato da minha biblioteca. Minha biblioteca, vamos falar em biblioteca, né? Mas vamos falar do RM TOTOS. Eu tenho contrato com Teams. Eu tenho um contrato pago com a Google. Então, eu vou colocar lá informática, ok? Sempre lembrando que tudo que for adicional, que a gente tiver relativo àquela pasta, a gente pode e deve colocar, tá bom? E aí, nós vamos falar de biblioteca. Por quê? A biblioteca conta a básica e a complementar. E os periódicos que estão inseridos, depois nós vamos falar indicador por indicador, eu vou mostrar que está inserido nesses indicadores da básica e complementar. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma pasta com os documentos da nossa bibliotecária. O que eu preciso pôr na pasta? RG, CPF, a carteira de bibliotecária dela, tá? Ou dele, né? Dela ou dele, tá? De diploma dela, da faculdade, da graduação, tá? É importante a gente pôr isso na pasta para apresentar para o avaliador. Lógico, eu tenho que ter um regulamento, toda biblioteca tem seu regulamento. Eu tenho que ter um plano de atualização desses livros, desses periódicos, né? Então, a gente precisa ter esse plano de atualização. Como que são feitos os descartes, né? Então, plano de atualização do acervo. A gente precisa saber, os avaliadores precisam saber, né? Então, como que é feito? Nós temos que ter aí, hoje a gente utiliza muito o que, gente? Biblioteca digital. E aí a gente tem várias bibliotecas digitais, né? E aí a faculdade escolheu uma. Então, nós temos que ter um contrato assinado com a biblioteca digital X, né? Então, a gente precisa ter esse contrato. Mesma coisa para a base de periódicos, que também já está praticamente tudo no digital. A gente tem que ter um contrato assinado com essa base de periódicos e colocar, né, essa base numa planilha de Excel e colocar para os avaliadores, tá?
Além disso, na biblioteca que eu gosto de colocar também, que vai ser repetido lá no NDE, né? É o relatório de adequação das bibliografias, que é feita pelo NDE e referendada pelo NDE. Então, eu gosto de colocar uma pasta também e coloco dentro da biblioteca. E como na informática, um plano de contingência. Bom, vamos pensar que nós temos acervo físico e acervo virtual. Então, nesse plano de contingência, eu preciso ter para os dois tipos. Choveu na minha biblioteca, estragou os livros, como que eu faço? Como que eu vou fazer esse plano de contingência? Virtual, acabou a força, ou caiu a base, qual é esse plano de contingência que eu tenho? Então, eu preciso fazer um plano de contingência também para a biblioteca, tá? E é muito importante que a gente foque aí nesses detalhes que são importantes e que depois nos indicadores eu vou mostrar para vocês. Olha, lembra que eu falei daquilo? É aqui que você vai colocar, né? Então, é muito importante. Outra coisa importante, gente, o plano de acessibilidade. Então, eu preciso ter aí um plano de garantia de acessibilidade na minha instituição. Hoje, é muito visado, é muito visto pelos avaliadores o plano de acessibilidade da instituição. Por quê? Porque nós temos que ter rampas, a gente tem que ter piso tátil, a gente tem que ter placa em braille, tá? Então, é muito importante o plano de acessibilidade, gente. Então, não esqueçam do plano de acessibilidade, todas as acessibilidades que vocês possuem na instituição. E o plano de emergência, né, gente? O plano de emergência que a gente chama PAI, que deve ser feito por um engenheiro, porque se acontecer alguma emergência dentro da faculdade, como esses alunos, esses professores, os nossos técnicos administrativos saem, por onde saem, como saem, qual é o procedimento que tem que ser tomado, então a gente também precisa apresentar aí na infraestrutura esse plano de emergência. Bom, gente, hoje foi basicamente algumas dicas para vocês sobre a parte de infraestrutura, mas depois eu vou gravar item a item da infraestrutura, indicador por indicador, para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até mais!